Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 2013 chamado Vendetta. O filme é basicamente assim. Um senhor de idade acaba cruzando o caminho de uma gangue que assaltou uma jovem. O velho reage e, no processo, acaba tirando a vida de um dos criminosos, no caso, o irmão do líder deles. Em vingança, o chefe da gangue envia um grupo para atacar os idosos em sua casa, de uma maneira bem brutal. O que ele não sabia é que aqueles eram pais de um dos agentes de uma divisão secreta do governo britânico, e ele também se sente na obrigação de cometer um ato de vingança, sozinho contra uma gangue. Esse filme é bem empolgante, então calma aí, respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. Jimmy Vickers está dirigindo seu carro pela estrada. Ele é um membro de um esquadrão de elite secreto do Exército do Reino Unido, especializado em interrogação. No carro, ele está escutando uma mensagem de voz de sua mãe, que diz estar ansiosa para vê-lo e que deseja uma boa viagem. Ele segue o caminho até em casa, estando nitidamente incomodado com a ideia. Quando ele chega em casa, ele escuta mais um áudio, desta vez de seu amigo Griffin, que o consola e diz que sente muito pela sua perda. Algo terrível aconteceu. E isso colocou Jimmy em um caminho sem volta. Algum tempo depois, ele vai até um bar, onde questiona os donos, Debs e Terry, sobre o incidente. Terry não está muito disposto a ajudá-lo de início, então Jimmy o relembra de que a casa de seus pais era perto o suficiente da casa de Terry para que ele tenha escutado seus gritos naquela noite. Isso deixa Terry bem perturbado, e ele apenas fala para que Jimmy saia dali antes que ele cause algum problema. Completamente descontrolado e tomado pelo ódio, Jimmy avança para cima de Terry, o segurando pelo pescoço, e eles começam a lutar. A briga então é afastada por Debs, que começa a pedir para que o marido diga para Jimmy tudo o que ele sabe. Então, vendo que Jimmy não estava ali para ouvir um não como resposta, Terry conta que naquele dia ele escutou os gritos e viu as chamas, ligando para o corpo de bombeiros. Ele também diz que viu um grupo de gangsters invadindo a sua casa. Terry conta que testemunhou o ocorrido, mas ele ficou com medo demais para ir até lá, e apenas ligou para as autoridades enquanto assistia de sua janela. Depois de sair do bar, Jimmy vai até o local onde seus pais perderam a vida. Ele observa o local olhando em volta e sentindo a dor do luto. Ele observa uma pequena fotografia que tem deles e chora, sofrendo com a perda. Jimmy estava voltando para visitar a família, depois de muito tempo em campanha fora do país. Mas antes que ele chegasse, algo terrível aconteceu. Naquela semana, eles estavam muito ansiosos com a sua chegada, com a sua mãe cobrando o pai para que ele cortasse a grama e ajudasse a deixar a casa bem bonita. Ele diz que vai fazer isso quando voltar para casa mais tarde. Em algum lugar perto dali, um grupo de gangsters está usando umas paradas escondidas em um carro, enquanto se preparam para um assalto. Naquela rua, há uma loja onde uma mulher recolhe o dinheiro do dia para ir depositar no banco e sai indo em direção ao seu carro. Ela segue a rua tranquilamente, sem perceber que o grupo de gangsters colocou máscaras de coelho e estão seguindo seu carro. Eles eventualmente a interceptam, encurralando a mulher em uma emboscada. Eles começam a procurar pela grana dentro do carro, mas não encontram, ficando irritados. De repente, um carro se aproxima e para próximo dali, com o motorista irritado com o grupo que travou a estrada. Um dos criminosos vai até ele e ordena que o homem volte para o carro. O pai de Jimmy, George, que era o motorista, ignora o aviso do gangster e avança em sua direção. O homem então avança até o pai de Jimmy para acertar ele com um bastão, mas depois de um golpe, George briga com o cara, acerta alguns socos e toma dele o seu bastão. Então, com a própria arma do seu oponente, ele golpeia a cabeça do gangster, que cai inconsciente. Depois disso, ele confronta os outros criminosos, ordenando que saiam dali. Eles até pensam em confrontar George por estar em maior número, mas as sirenes da polícia se aproximam e, no desespero, eles fogem dali. Algum tempo depois, George e a vítima estão dando seu depoimento sobre o incidente,
e ele diz que agiu em legítima defesa e não teve intenção de ferir o assaltante. Apesar de dizer isso, ele acertou a cabeça do homem com tanta força que partiu ela em duas, e ele já não tinha mais vida quando caiu no chão. Sabendo disso, o inspetor-chefe, chamado Roland, diz de forma sarcástica que se ele quisesse só se defender, ele não precisava ter acertado com tanta força. Ele não parece estar muito do lado de George, chegando a declarar a sua prisão como suspeita de homicídio. Mais tarde naquele dia, os criminosos que fugiram se encontram com seu chefe, um homem chamado Warren, e avisam ele que o assalto não aconteceu como planejado. Warren então questiona por que o seu irmão não está com eles, e relutantemente o grupo explica que ele tinha sido atacado por um homem que reagiu ao assalto e foi morto. Isso deixa o Warren bem irritado, e ele diz que os três não podem mais retornar ali sem antes se vingarem por ele, tirando a vida de George. Enquanto isso, George consegue voltar para casa tarde da noite, depois de ser liberado pelo depoimento da vítima. Porém, ele ter sido preso fez com que os gangsters, acompanhados do próprio Warren, pudessem o seguir da delegacia até a sua casa. Depois de esperar um tempo, os criminosos vão até sua porta da frente e tocam a campainha, enquanto os outros dois vão pelos fundos. Um dos criminosos coloca uma chave de fendas no olho mágico, acertando ela com um martelo quando George se aproxima para ver quem estava na porta, atravessando direto pelo seu olho. Os homens pelo fundo entram na cozinha e capturam a sua esposa, dizendo que vão machucá-la. Enquanto isso, George, com o olho ferido, é colocado contra a parede com uma faca em sua boca. O criminoso então diz que George só está passando por isso porque ele quis pagar de herói naquele dia. O casal é então amarrado a cadeiras na garagem e os bandidos encheram eles com gasolina. Eles imploram pela sua vida, mas sem sucesso, já que Warren apenas acende o fogo e queima eles vivos. Alguns dias depois, Jimmy iria retornar para casa apenas para descobrir o incidente. Ele estava vasculhando a garagem queimada, quando um de seus amigos da polícia, Griffin, aquele que mandou o áudio mais cedo, se aproxima e diz para Jimmy que testemunhas disseram ter visto uma BMW saindo do bairro momentos depois do incêndio começar. Porém, infelizmente, eles não conseguiram registrar a placa. Griffin diz que tem muita chance desse carro estar envolvido com o incidente, mas sem mais provas ele não consegue fazer nada. Jimmy pede para que Griffin lhe envie as filmagens da câmera de segurança do local do assalto e sai da garagem com lágrimas nos olhos. Na manhã seguinte, Jimmy vai até o túmulo de seus pais prestar o seu respeito. Sua esposa, Morgan, se encontra com ele na igreja. Eles estavam prestes a se divorciar antes do incidente ter acontecido. Morgan reclama de Jimmy não ter aparecido no funeral, mesmo ela tendo ligado para ele várias vezes. Ele não está muito comunicativo, e ela percebe que tem algo acontecendo com Jimmy, e ainda se importando com ele, Morgan diz que ele não precisa passar por isso sozinho e que poderia ir em sua casa se quisesse companhia. No dia seguinte, Griffin entra em contato com Jimmy e eles se encontram próximos a uma lanchonete. Lá ele conta para Jimmy que a BMW foi identificada por ser um modelo único, pertencente a um homem chamado Warren. Ele então explica que no dia em que seu pai reagiu ao assalto, a pessoa que lhe tirou a vida enquanto se defendia era o irmão de Warren e que ele foi atrás de George para se vingar. Ele também entrega para Jimmy um pendrive com as filmagens das câmeras de segurança do assalto. Alguns dias depois, Warren estava na academia fazendo o seu treino de rotina completamente despreocupado. Quando ele sai de lá, no entanto, seu carro é atingido por alguém que bate em sua traseira. Ele sai do carro e vai até o veículo de trás cobrar o motorista. Quando ele se aproxima, se depara com Jimmy, que olha para o vazio sendo consumido pelo ódio. Jimmy então lhe dá uma cabeçada e sai do carro para brigar com ele.
Warren até sabe dar alguns golpes, mas por ser um soldado de elite, Jimmy deixa ele comendo poeira, facilmente nocauteando o gangster depois de acertar a cabeça dele no carro. Quando ele acorda, Warren vê que foi amarrado no banco do motorista do seu carro, enquanto Jimmy estava encharcando seu carro de gasolina. Jimmy relembra o Warren sobre o casal que ele queimou 2 semanas atrás, e Warren fica irritado ao ouvir isso, dizendo que ele fez a coisa certa. Na visão de Warren, a morte dos dois foi uma vingança pelo seu irmão. Então, ao invés de pedir perdão, ele se vangloria de ter violentado a mãe de Jimmy antes do ato. Apesar das palavras, Jimmy mantém suas emoções neutras e pergunta para Warren os nomes e descrições dos outros que estavam com ele naquela noite, em troca da sua vida. Warren então entrega os seus comparsas e, mesmo depois de colaborar, Jimmy continua a molhar o carro com gasolina, fazendo um rastro de pavio que ele acende usando um cigarro e explode o carro com o gangster, obtendo assim a sua vingança. Depois disso, Jimmy vai até a casa de sua esposa, mas não consegue se concentrar na conversa por ter sido esfaqueado por Warren durante a briga. Ele até tenta disfarçar, mas Morgan percebe e nota que ele foi ferido. A mulher então faz pontos em sua ferida e eles aproveitam o momento para conversar. Jimmy, por ter ido para a guerra, atrapalhou a relação do casal, mas o incidente acabou lhes aproximando novamente. Assim, Jimmy acaba passando a noite por lá mesmo. No dia seguinte, Morgan vai até o trabalho e vê na televisão que um chefe do crime tinha sido executado em seu carro. Um dos criminosos daquela noite, chamado Rob, fica sabendo do incidente e vai ver pessoalmente. Logo depois, ele e um homem chamado Leon vão até a casa do sócio de Warren, Caleb, porque eles imaginam que ele teria sido responsável pela explosão por disputa de poder. A dupla bate na sua porta e o confrontam, apontando uma arma para sua cabeça e jogando ele no chão, prontos para tirarem a sua vida. A namorada de Caleb aparece, surpreendendo os dois com uma carabina. Caleb se levanta e diz que não faz ideia do que eles estão falando, nem mesmo sabendo que o irmão havia morrido na noite anterior. Antes de saírem, Caleb alerta os dois rapazes para nunca aparecerem por lá novamente. Naquela noite, Griffith se encontra com Jimmy e diz para ele que ele não deveria estar fazendo aquilo sozinho e que ele deveria contar com a justiça. Porém, Jimmy não acredita nisso. Ele acha que o sistema corrupto em que vivem não seria capaz de lhe dar justiça, já que o Warren provavelmente comprou os policiais para não serem pegos até hoje. No dia seguinte, Griffith entende o que Jimmy estava lhe dizendo quando atende um chamado de um comerciante que perdeu a vida tentando defender a sua loja. Roland faz desdém da morte do cara, dizendo que ele não deveria ter tentado reagir daquela forma. Mas Griffith rebate, falando que ele estava apenas defendendo as suas coisas. Roland vê as coisas de uma forma diferente e fala que pelo menos a esposa do cara vai receber uma boa grana do seguro de vida. Naquela noite, Jimmy seguiu com a sua caçada, indo atrás de um rapaz chamado Ryan. Ele surpreende Ryan em um banheiro e os dois entram em uma briga, e Ryan é nocauteado com um chute. Jimmy leva Ryan até uma construção abandonada e coloca um equipamento na sua boca para mantê-la aberta. Jimmy é treinado para extrair informações de oponentes de guerra, fazendo isso das maneiras mais dolorosas possíveis. Enquanto ele conversa com Ryan, Jimmy prepara um punhado de cimento e coloca tudo dentro da boca do garoto. Jimmy faz ele beber até ficar cheio e sufocar com o líquido. No dia seguinte, a polícia está investigando a cena do crime e Roland fica impressionado com a crueldade do corpo cimentado, pontuando que estava tudo duro no abdômen. Roland se interessa por esse caso, junto com a explosão, acreditando que seria o suficiente para lhe render uma boa promoção. Ele consegue entrar em contato com o dono do bar, que mostra as filmagens de segurança em que Jimmy pode ser visto levando um homem desacordado até o seu carro. Apesar de Debs dizer para ele não mostrar o vídeo, Terry não quer se envolver,
temendo que ele possa ter a casa queimada como a de George. Assim, a polícia vai até a casa de Morgan, procurando por Jimmy, e ela mente, dizendo que eles não se veem muito por conta do divórcio, mas na realidade ele estava lá. Ela confronta ele sobre os assassinos, e Jimmy diz que isso precisa ser feito. Mais tarde, ele vai até o mercado para buscar suprimentos para sua caçada, mas é reconhecido por dois policiais, denunciando a sua posição para Roland. Jimmy tenta escapar pelos fundos, mas é encurralado pelos policiais, que lhe dão voz de prisão. Porém, um carro para atrás dele, então dois homens descem e começam a bater nos guardas. Jimmy puxa a arma para eles, que fazem o mesmo. Porém, o Coronel Leach desce do carro e pede para ele se acalmar. Como Jimmy é um dos melhores soldados que o exército possui, o coronel foi pessoalmente até lá para buscá-lo. Ele diz que dá mais 2 dias para Jimmy terminar o que quer que ele esteja fazendo, mas que depois disso ele deverá voltar para o seu trabalho e ir para a guerra. Em outro lugar, Griff vai até Joe, o líder do esquadrão da SWAT, e diz que esse caso deveria ser arquivado. Suspeitando do que estava lhe dizendo, Joe questiona Griff se ele conhece o assassino, e ele é sincero com Joe, explicando que conhece Jimmy há muito tempo e que ele está fazendo tudo aquilo para se vingar da morte dos pais. Joe acha que Jimmy é só um lunático fora de controle, e Griff responde dizendo que Roland não é muito diferente e que ele só se importa com a promoção. Agora, sabendo que teria o apoio do exército em troca de fornecer o seu corpo para a guerra mais uma vez, Jimmy dá sequência em sua campanha vingativa, indo até Leon, que estava em um clube de strip. Lá ele recebe um envelope de uma pessoa misteriosa e quando abre, vê uma foto de Ryan. Assustado, ele saiu correndo de lá, sendo perseguido por Jimmy, que o nocauteia e o captura. Depois de acordar, Leon percebe que está com os braços e pernas algemados com correntes. Leon diz não saber por que está sendo torturado, o que deixa Jimmy ainda mais enfurecido ao perceber que tirar a vida de seus pais foi algo indiferente para Leon. Sem dizer mais nada, Jimmy vai até o carro que está conectado aos braços de Leon e acelera até partir o cara em 2. No dia seguinte, Roland está tomando café da manhã quando é interceptado pelo Coronel Leach. Ele diz para que a polícia arquive o caso e que entregue todas as informações que possuem sobre Jimmy, já que ele pertence ao exército. Roland se recusa a fazer isso, dizendo que Jimmy pertence à justiça na cadeia. Leach então conta para Roland sobre um evento de 2009, onde o exército descobriu um terrorista que estava planejando atacar Londres, mas que ele não estava colaborando de forma alguma. Mesmo assim, Jimmy precisou de apenas 10 minutos sozinho com o terrorista para que obtivesse informação. Ele explica que pessoas como Jimmy não temem a morte, são amigos dela. Ele diz que Roland pode até tentar pegá-lo, mas depois que Jimmy acabar com o último desses homens, ele vai apenas desaparecer. Roland então diz que vai aceitar o desafio e prender Jimmy. O coronel alerta que se Roland encostar em Jimmy, ele vai passar a ter problemas com ele e deixa o local depois da ameaça. Algumas horas depois, o superintendente da polícia e o comissário se encontram com o comandante do exército em uma reunião emergencial. O comandante diz que Jimmy é o suspeito de uma investigação em andamento, mas não deve ser levado sob custódia de qualquer maneira. Sem revelar muito sobre eles, o comandante diz que Jimmy é extremamente importante para as agências secretas da Inglaterra, e por conta disso, a polícia deve fornecer ao exército tudo sobre a investigação. Naquela noite, o último membro da gangue, Rob, está indo buscar refúgio com os sócios de Warren, mas é interceptado por Jimmy, que o usa de escudo de carne para invadir o local. Ele tira a vida de todos ali, exceto pela de Caleb, que é amarrado à sua mesa. Jimmy começa a misturar produtos químicos usados nas fabricações das drogas em um balde, enquanto conversa com Caleb. No balde, ele produz uma substância ácida e a usa para dissolver as drogas e o dinheiro da gangue, despejando tudo na cabeça de Caleb em seguida.
No dia seguinte, Griff é chamado até a sala de Roland, que diz saber que ele estava fornecendo informações para Jimmy desde o começo. Mesmo assim, Griff recusa falar qualquer coisa e diz para Roland ficar fora do caminho do amigo. Roland foi ordenado pelos seus superiores a abandonar o caso, mas mesmo assim ele recusa e planeja capturar Jimmy de qualquer maneira. Logo depois, ele vai até Rob, que está no hospital por ter sobrevivido a um tiro na noite anterior e conseguido fugir. Roland faz um acordo com Rob, entregando o endereço de Jimmy para ele. Rob então invade a sua casa e rouba alguns de seus documentos e provas do seu envolvimento nos assassinatos. Depois de recolher o que queria, ele vai até o seu carro, onde Jimmy o espera. Jimmy aponta a arma para ele e força Rob a dirigir até o porto, onde o coloca de joelhos. Ele pega uma seringa cheia e diz que aquilo é um produto químico poderoso que queima alguém de dentro para fora. Rob então cospe em Jimmy e pede para ele olhar no seu porta-malas. Quando abre, Jimmy encontra o corpo de Morgan. Consumido por ainda mais ódio, Jimmy esquece da tortura e só descarrega sua arma em Rob. Logo em seguida, a SWAT aparece o cercando, mostrando que aquilo era uma armadilha planejada por Roland. Jimmy está para ser preso quando Griff aparece e confronta Roland sobre ter liberado Rob do hospital e guiado ele até a casa de Jimmy de Morgan. Roland diz sem culpa que fez isso para que Rob colocasse Jimmy em um local vulnerável. Ele só não esperava que Morgan pagaria o preço. Ao perceber com quem está trabalhando, o líder da SWAT ordena o seu grupo a abaixar a arma e que Jimmy tenha fugido, o que deixa Roland confuso. Eles então deixam Jimmy escapar, mas Roland tenta impedir ele sozinho, roubando a arma do policial, mas é acertado por Jimmy com um soco. Alguns meses depois, uma garota está sendo encurralada por 2 criminosos em um beco, mas Jimmy aparece e os confronta. Infelizmente a análise desse filme chegou ao fim, mas se você gostou dele, tenho certeza que vai curtir esse outro filme que está aparecendo na sua tela também. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!